Boa noite. Boa noite, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Eu tô dando uma limpadinha no meu olho. Tava sujo, coitado. Não ia enxergar nada. Boa noite, gente. Bom dia para quem vai assistir depois ou boa tarde. Tudo bem? Ai, mais uma semana passou, né, gente? A gente aqui firme e forte. Boa noite, Gil. Gente, para quem é primeira vez na nossa live, no nosso evangelho, boa noite, boa noite. Vão pegando a água de vocês, tá? Que daqui a pouco eu já vou entrar com a nossa oração de início, né? Para o nosso evangelho. Só lembrando, ou uma garrafinha ou um copinho individual, viu, gente? Para cada um da casa, tá? Lembrando, é um remedinho específico, uma necessidade específica que cada um de nós tem, né? Que a espiritualidade vai colocar com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. Betinha, de jeito nenhum, se precisar de mais me fala, tá? Que eu te passo mais, viu? Essa é a minha garrafinha. Eu gosto da garrafinha, gente, que eu deixo ela aqui na mesa. Então, se eu vou tomar alguma coisa, eu tomo com essa água, né? É aquele remedinho conta-gota diário. Ou se você for colocar o seu copinho, não tem problema, pega um copinho, 2, 3 dedinhos de água, terminou a live, pode tomar de uma vez só, sem problema, viu, gente? Vamos já entrando no nosso clima do Evangelho, né? Lembrando já a espiritualidade aqui presente com a gente. Que seja mais um Evangelho de muitas curas para encarnados e desencarnados, né? A gente, quanto mais a gente se aproxima das coisas de Deus, mais a gente se eleva, menos a gente sofre com as aflições que chegam na nossa vida e vão chegar, né? A gente vive num mundo de provas e expiações onde a gente nunca vai estar totalmente o tempo todo feliz ou também o tempo todo triste, né? É uma roda gigante, mas que a gente fazendo o nosso evangelho, a gente aprendendo sobre o mundo espiritual, a gente vai passar pelos sofrimentos, por essas aflições, pelos tormentos de uma forma mais branda, né? De certa forma, o sofrimento passa mais rápido, né? E a gente, com o nosso conhecimento, a gente faz ele passar mais rápido, né? Seja sofrimento, seja uma dor física ou uma dor espiritual. Ela passa mais rápido, a gente faz com que passe mais rápido, né? Então vamos entrar na nossa oração. Nossa oração não, desculpa, gente. A nossa leiturinha, né? Enquanto isso, vocês vão pegando a aguinha de vocês, tá, gente? Mesmo que, de repente, você tá aí na live, no evangelho, e de repente o seu marido não chegou, o seu filho não chegou, separa o copinho deles, tá bom? Não tem problema não, separa, deixa separadinho, né? Fala pra espiritualidade, olha, meu mentor, amigos de luz, esse copinho é de tal pessoa, esse copinho é de tal pessoa, né? E eu sempre lembro vocês, pega também se você tem um cachorrinho ou vários cachorrinhos, um gatinho ou vários gatinhos, pega para eles também, tá bom? Pega, pode fluidificar a água para eles, pode não, a espiritualidade fluidifica a água dos bichinhos também, viu? E que mais? É isso. Então vamos fazer a nossa leiturinha. Hoje eu vou fazer de novo, que nem eu fiz na semana passada, né? No Vigiai e Orai. É um livrinho, gente, psicografado pelo Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão
José. Eu até no evangelho passado, dá uma procuradinha, eu coloquei quem é o irmão José, tá bom? A Lu falando, sempre ajude, tem a garrafinha dela aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Eu vou abrir aleatório, tá bom? Vamos ver o que a espiritualidade quer dizer pra gente, né? Quer mostrar pra gente. Gente, será que foi a mesma da semana passada? Bom, se for eu vou ler, não tem problema nenhum. Não, mas eu acho que não. Nem sempre o melhor caminho é o que possui menos obstáculos. Aí a gente lembra da porta larga e da porta estreita, né? A decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Uma vida sem lutas é uma vida tranquila. Uma deficiência significa limitação. O impedimento é prejuízo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho, gente, se a música estiver muito alta, estiver atrapalhando, pode colocar aqui, eu abaixo, tá bom? Que às vezes pra mim, eu acho que tá alta, eu acho que tá baixa e não tá. Ainda mais, eu não sei se vocês estão ouvindo, tá chovendo, tá garoando, então tem uns pinguinhos no toldo, então eu fico ouvindo tec, 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 tá? Então se tiver alto, me fala que eu abaixo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho que se alcança, isso tudo, gente, é o nem sempre, tá? Deixa eu retomar para a gente entender. Nem sempre a decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Nem sempre uma vida sem lutas é uma vida tranquila. Nem sempre uma deficiência significa limitação. Nem sempre o impedimento é prejuízo, é o tal do livramento, né? Nem sempre a surpresa desagradável tem consequências infelizes. Nem sempre o sonho que se alcança é o êxito que se espera. É vontade de Deus, né, gente? Tudo é vontade de Deus. Nem sempre a lágrima que se derrama é dor insuportável na alma. A dor é a nossa cura, faz parte da nossa cura. Nem sempre a cruz pesa mais do que aparenta. Vem o que a gente acabou de falar. Quanto mais a gente aprende sobre as coisas de Deus, eu vou baixar. Quanto mais a gente aprende as coisas de Deus, menos a gente sofre. Melhorou? Boa noite. Nem sempre a queixa sistemática tem fundamento. Nem sempre passos firmes demonstram retidão de preceitos. Então a gente tem que aprender a não julgar, né? Nem sempre aquilo que a gente tá vendo, olhando, é a realidade, né? Só eu sei onde aperta o meu sapato, né? Só você sabe onde aperta o seu sapato. Então, nem sempre é o que parece. Então, às vezes eu tô vivendo uma situação
na minha vida que eu acho que vai ser o fim, que eu acho que eu nunca vou passar. Não, eu vou passar, eu vou melhorar, eu vou evoluir, eu vou progredir. E só eu sei o que eu tô passando, o quanto eu tô sofrendo. Né? Então nem sempre as coisas são como a gente quer. Nem sempre as coisas são como a gente deseja, como a gente acha que vão ser, que vai ser, né? Então a gente sempre fala, faço a minha parte, me melhoro, eu batalho pelo meu progresso, né? Eu melhorando, eu consigo ajudar o outro. Então, a minha primeira tarefa aqui na Terra é o meu depuramento. É o meu depuramento. Aí, quando eu melhoro, eu parto para melhorar o outro, para ajudar o outro. E a partir do momento que eu tô fazendo, eu tento fazer, né, tudo no caminho reto, que é o caminho de Jesus, né? Eu faço. E o resto eu entrego, eu confio. Eu confio, né? Porque o que tá fora do meu poder, eu simplesmente confio. Essa é a verdadeira fé raciocinada. Essa é a verdadeira fé inteligente, né? Não é aquela fé cega, né? Então vamos fazer a nossa oração, porque o ambiente já tá lindo, o ambiente já tá glorificado. Eu vou pedir para você fechar os olhos, sempre, sempre mentalizando Jesus aqui junto com a gente. Como eu disse, nosso ambiente já repleto de espíritos de luz, aqui e aí na sua casa. Que a gente possa fazer um evangelho com muito amor, com muito aprendizado, com muita vibração, como a gente falou no início, que o evangelho beneficie encarnados e desencarnados, os irmãos que estão aqui com a gente, que vieram aprender, que a espiritualidade de luz trouxe, que possam aprender muito, que a gente evolua aqui no plano terrestre e eles no plano espiritual, que possam retornar com uma bagagem gigante do nosso estudo, que aliás, a única bagagem que a gente leva para o outro lado é o estudo, são as nossas virtudes. E que essas nossas virtudes hoje sejam aprimoradas, sejam fortalecidas. Mentaliza agora aquela pessoa que precisa de uma cura, seja cura física, seja cura espiritual. Vamos mentalizar onde quer que ela esteja. Vamos mentalizar essa pessoa curada, feliz. Que ela seja coberta pelo manto de Jesus. Que essa nossa energia, que essa nossa vibração
seja espalhada, seja levada para todos aqueles que precisam dessa energia, dessa luz, em todos os lugares da Terra, que seja levada essa nossa comunhão nesse momento do Evangelho, que é muito forte, que essa nossa luz seja aproveitada por todos. Agradecemos a espiritualidade, que vai limpar os nossos ambientes, o nosso lar. Mesmo que você não esteja em casa agora, mentaliza o seu lar. Agradecemos por nossas águas que serão fluidificadas. Agradecemos antecipadamente pelas curas que serão feitas, que serão realizadas. Que sejam todas e todos merecidos. A gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja para todos. É isso aí, gente. Então vamos iniciar a leitura do nosso evangelho, que a gente está no capítulo 16, que é o Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo muito, como sempre falo, né? Aliás, todos os capítulos são intensos, são fortes. Mamon, o que representa Mamon, né, gente? Mamon é a riqueza, é o dinheiro, é o poder. Então a gente está aprendendo com muitos detalhes, né? Se a gente pode ou não, né? Servir a Deus e a Mamon. Eu até coloquei hoje nos stories, né, do Instagram, aquela velha frase que a gente fala, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Dinheiro não compra a felicidade. Então a gente vai aprender isso hoje um pouquinho mais, né? Quais são os desejos de Deus com relação a isso. A gente vai ler o item 7, que é a utilidade providencial da fortuna. Qual é a utilidade providencial da fortuna? A gente vai falar sobre as provas da riqueza e da miséria, né? Qual é a prova mais difícil? A riqueza ou a miséria? Vamos ver. Cada uma tem o seu peso, né, gente? E vocês podem ter certeza, eu já falo de antemão, vocês podem ter certeza, todos nós que estamos aqui, já passamos pelas reencarnações sendo ricos e passando pela miséria. Vocês podem ter certeza, né? Na verdade, Sueli, eu não vou falar página, porque cada evangelho tem uma tradução, tá? Mas é o capítulo 16, vai lá no capítulo 16, item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, tá? Porque pode ser que eu fale uma página e no seu evangelho é outra página, tá? Então é mais fácil ir pelo capítulo, tá bom? Então eu vou fazer a leitura, aí depois a gente faz os nossos comentários, né? Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto para a salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. Deus, por que Deus colocaria nas mãos um instrumento de perigo nas mãos de um e não nas mãos do outro? Já começamos por aí.
né? A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra, não é? A riqueza. Quantas pessoas, gente, quantos espíritos desencarnados presos aqui ainda, porque ainda não se libertaram da sua riqueza. E ela afasta seus pensamentos do céu. Né? A gente fala, a maioria não é regra, né, gente? Não é regra. Mas a maioria das pessoas abastadas tem o pensamento afastado de Deus. Não perde tempo com as coisas de Deus. A riqueza produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna. Faz ele esquecer depressa a sua primeira posição. É aquela velha história, né? Eu não quero nem lembrar de quando eu era pobre. Eu não quero nem lembrar. Ele esquece aqueles que o dotaram, que o ajudaram. Aqueles que o ajudaram e se torna insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível. E não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe, da fortuna, se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Então tem uma luzinha aí no final do túnel, né? Quando Jesus disse, lembrando acho que uns dois ou três evangelhos, quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, lembra? O jovem chega para Jesus e pergunta, né? Como eu posso alcançar a vida eterna? Jesus fala, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres que é um obstáculo à salvação. O problema não é ter o bem terrestre, é o apego a ele. Então esse jovem não entendeu. O que ele fez? Ele desistiu. Ele desistiu. Né? Contrário de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Que Zaqueu convidou Jesus para entrar na casa dele. Ele prometeu ajudar aos pobres e restituir 4 vezes aqueles que ele prejudicou, né? Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos, ele era seguidor dos mandamentos, né, de Moisés, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Então assim, eu estou seguindo os mandamentos, tá tudo certo.
né? Tudo bem. Seu desejo de abandonar seus bens, seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício, né? Ele não conseguia. Isso a gente vê até hoje, né? Até hoje. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto, segundo o mundo, né? Segundo a visão terrena, ser um homem honesto. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, que são os mandamentos, né? Fazia parte dos 10 mandamentos. Mas não tinha a verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. E a gente vê muitas pessoas se perdendo no caminho, pessoas com muito dinheiro se perdendo, por realmente não praticarem a caridade, né? Seja ela qual for. Seja ela material ou moral, não pratica. A consequência dessas palavras, fora da caridade não há salvação, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura. Felicidade futura é no plano espiritual. E como fonte de uma multidão de males sobre, como a gente falou agora, sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Estamos terminando a leitura. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tomar não a coisa, não a riqueza, mas ao homem que dela abusa. Então o problema não é a riqueza, é o uso dela, né? Aliás, o mau uso, né? Mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, porque a riqueza ela não é pela riqueza que a gente se eleva moralmente e espiritualmente, né, gente? Mas é sem contradita um poderoso elemento de progresso intelectual pela riqueza, né? A gente vai falar depois nos comentários, né? Pela riqueza eu posso inventar, ajudar aos outros a se melhorarem intelectualmente. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, né, a terra, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar.
É pela inteligência, né, gente? Que a gente consegue melhorar o globo, a Terra, né? A gente precisa comer, a gente precisa viver. É desculpa, eu falei pela inteligência, não, pela riqueza, né? E óbvio, a inteligência. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir procurar longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Então, se eu moro num local, né, num país, numa região onde eu sou rica, eu tenho por dever ajudar aquele povo que tem necessidade, né? É a relação povo a povo. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir essa relação, né? É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, isso a gente remete, né, gente, pela riqueza, né, pela tecnologia, como a distância entre as pessoas diminuiu, né? Hoje eu posso me comunicar ou até chegar no Japão, né? Muito mais fácil. Pela tecnologia. Tecnologia precisa o quê? De dinheiro. São coisas boas. Para esses trabalhos que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra, né? Na verdade, para tudo que a gente olhar, né, gente? Se você olhar ao seu redor, tudo vem da natureza. Tudo vem da natureza. Até das entranhas, né? Ele fala aqui da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e mais rapidamente. Mas, para realizá-los, foram-lhe precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, para terminar, a riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividades, não mais estímulo, não mais pesquisas. É então, com razão, considerada como um elemento de progresso. Então a riqueza sim faz parte das leis de Deus. Sim, né? Eu falo, a pessoa que é rica, né, não tem que ter vergonha. Principalmente se ela ganha esse dinheiro honestamente. Só tem que fazer bom uso dessa riqueza, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, gente, para ler a questão 815 do Livro dos Espíritos. Deixa eu procurar aqui rapidinho a questão. Essa eu não marquei, mas tudo bem, rapidinho. Aqui, ó. Questão 815 do Livro dos Espíritos, provas da riqueza e da miséria. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Allan Kardec pergunta para os espíritos, né? Eles respondem, ambas o são igualmente, ou seja, ambas são perigosas. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos, como a gente aprendeu aqui, né? A gente vê, né, as pessoas
a gente vê as pessoas da miséria, né, que vivem na miséria, elas podem realmente... Qual que é a prova da miséria, né, gente? A resignação, a resiliência, né? É saber viver com aquilo que ele tem. Porque se a gente for parar para pensar, gente, realmente, se você for uma pessoa batalhadora, mesmo na miséria, você vai ter o seu pão diário. Você vai ter o seu pãozinho com manteiga. Você só não vai ter aquele queijo de nome difícil, né? Mas o seu pãozinho com manteiga você vai ter, né? Mas a grande prova é essa, é você passar pela miséria com resiliência, sem se queixar, sem culpar Deus, que aí a gente vai estar debitando mais contraindo mais um débito, jogando a culpa em Deus. E essa prova é nossa, por algo que eu fiz, seja nessa vida ou numa vida passada. Muitas vezes, eu viver na miséria, eu pedi. Lá no meu planejamento reencarnatório, eu pedi para eu ter o essencial, para eu ter o necessário para viver, gente. Porque pode ser que eu tenha, em existências passadas, eu tenha tido muito dinheiro, eu tenha sido uma pessoa muito rica e eu não soube usar o meu dinheiro. E eu venho em vidas consecutivas caindo, falindo na minha evolução. E aí eu peço para vir na miséria, né? E muitas vezes também, sem contar que na miséria, às vezes eu culpando Deus, eu posso chegar a um suicídio, né? Muitas vezes eu posso chegar num suicídio, que aí já é o ápice, né? Aqui tem uma pergunta. A 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Eles respondem, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, querendo mais, guardando todo o dinheiro só para ele, para ele. Nunca tá bom, né? Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo, né? Olha que interessante, as suas necessidades aumentam com a riqueza, né? Eu vou comprando cada vez mais, eu quero comprar, eu quero ter cada vez mais, né? E eu julgo nunca ter o bastante. Eu também vou estar reclamando, né? Eu vejo o outro tendo a mesma algo que eu não tenho, eu vou lá e compro sem eu ter necessidade, né? Depois eu vou voltar no Livro dos Espíritos, eu vou ler as minhas considerações. Eu tô lembrando agora, eu acho que foi na semana passada, eu tava conversando com uma pessoa e aí a gente... Na verdade, não é regra, né, gente? Não é regra, mas é um meio que acontece muito, né? Por exemplo, você vê numa roda de ricos, né? Uma conversa numa roda de ricos, né? É um querendo ter mais que o outro, é um querendo falar o que tem mais que o outro, né? E aí você vai numa roda de pessoas mais pobres, né? Humildes de dinheiro, né? A mesma coisa na maioria dos casos, né? É um tentando ajudar o outro ou tentando
como se diz, acalentar, né? Ajudar mesmo. Então a gente ainda vê isso, né? Mas é claro, é o que eu falei, não é uma regra, né? É claro que você vai ver numa roda de pessoas abastadas realmente tendo assuntos edificantes, né? De repente um planejamento de ajudar, de fazer coisas pro outro. Porque como eu falei, a humildade, né, gente? Que eu falei, a humildade não quer dizer pobreza. É humildade de coração, né? Tanto que eu falei, uma roda de pessoas humildes de dinheiro, né? A gente já estudou em evangelhos passados sobre a humildade numa pessoa rica e numa pessoa pobre. Existem pessoas ricas que são humildes, têm dinheiro, mas são humildes. Existem pessoas pobres de dinheiro que não têm humildade, são orgulhosas, né? Então, eu vou ler aqui as minhas considerações, qualquer comentário vocês podem colocar, tá, gente? A gente vê. Então, a posse do dinheiro, como a gente fala lá, né? Exerce um fascínio na maioria dos homens, porque é um fator de sobrevivência, proporciona a aquisição de bens, né? Que leva para uma vida melhor, para uma vida mais confortável. Mas aí vem a questão, né? A riqueza é condenável? Né? É condenável ter dinheiro, ter muito dinheiro? Considerando o número de habitantes na Terra, gente, vamos considerar o número de habitantes da Terra. Por que ela está na mão de poucas pessoas? Por que a riqueza está na mão de poucas pessoas, considerando o número de pessoas na Terra, né? Bilhões. Nós estamos hoje em 7, 8 bilhões de habitantes na Terra. Por que a riqueza está na mão de poucos, né? Por que ela não está só nas mãos, aí uma outra questão, né? Por que ela não está só nas mãos de pessoas caridosas, de pessoas que praticam a caridade, né? Por que ela está nas mãos daquela pessoa que é má, que é egoísta, que é ruim? E os Espíritos nos falam que Jesus não condena a riqueza em si, né? Ele só pede para que sejamos cuidadosos em relação ao apego, ao abuso e ao uso inadequado que a gente pode fazer dela, né? Da riqueza. Porque Deus, gente, é um pai amoroso, como a gente falou, é um pai justo, ele não colocaria à nossa disposição algo que pudesse nos prejudicar. Porque o dinheiro, gente, Deus foi providencial para que o homem lá atrás criasse o dinheiro, né? Porque até então, eu não vou saber dizer, gente, em que época, tá? Mas até então se trabalhava só em permutas, né? Trabalho voluntário. E aí chegou um determinado momento que as pessoas falaram não, né? Eu quero dinheiro, eu quero alguma coisa de mais valor, né? Não dinheiro, de mais valor. E aí se criou o dinheiro. Mas seria para ajudar, né? E aí o homem foi se perdendo ao longo das existências, né? A riqueza conquistada com honestidade, dignidade, trabalho honrado é consequência natural da lei do progresso, tá? Que são, a lei do progresso é uma lei de Deus, como a gente falou também, né? A riqueza não é considerada um fator direto do progresso, como a gente falou também, do progresso moral, porque
como a gente fala, né? A riqueza acaba distanciando a gente do céu, tá aqui, né? Então, ela não é um fator direto, a riqueza não é um fator direto do progresso moral, mas ela é muito importante no progresso intelectual, porque com a riqueza se desenvolve o quê? A ciência, né, gente? A ciência se cria... Eu até tava vendo esse final de semana, gente, foguetes, né? Mas ai, me fugiu o nome agora. Eu tava vendo naquele Discovery Science, se eu não me engano. Eles dão nomes para aquelas... Me fugiu o nome agora, gente, me ajuda. Que eles mandam pro espaço. Tinha a Hubble, que fica mapeando, né, os planetas. Aquilo custa um dinheiro tremendo, milhões, né? E o dinheiro ajuda, né, a descobrir o espaço, né? Então, coloquei ali equipamentos médicos, né, gente? Quantos equipamentos médicos são criados para nós? Remédios, vacinas que salvam vidas, né? Tudo que ameniza sofrimento, cura, salva a nossa vida, né? Então, esse avanço na tecnologia que aproxima também mais as pessoas, como eu falei, né? Do avião, sondas espaciais, isso mesmo, maravilhosas, surreal, né? Aquilo é um dinheiro infinito, né? Infindável. Eu não ia lembrar nunca. Sondas. Aviões. Mesmo isso. Aqui, gente, a gente, né? Wi-Fi. A gente conversando. Isso aqui também é dinheiro, né? Precisou de dinheiro para desenvolver. Eu coloquei aqui, tem uma mensagem do Bezerra de Menezes, gente, que ele diz através do Chico, tá? Olha que mensagem linda de Bezerra de Menezes. A riqueza, eu me perco. A riqueza não é calor, mas adquire agasalho. A riqueza não é base de cura, mas favorece a aquisição do remédio. A riqueza não é cultura, mas apoia o livro. Né? Então, a riqueza traz as coisas materiais para o nosso bem. Né? Só dando um parênteses aqui rapidinho, das nossas caravanas, que a gente vai pra rua, a Ritinha também faz com a gente é só, eu sou intermediário, né? Então, a nossa caravana, os moradores de rua e as pessoas que ajudam a gente. Sem as pessoas que têm dinheiro, que têm riqueza, sem elas, a gente não iria pra rua, a gente não iria ajudar. Isso acontece com todo mundo que faz trabalho voluntário. A gente necessita de quem tem dinheiro. De quem tem dinheiro e de quem tem coração. De quem tem bondade. De quem tem vontade de ajudar o próximo. Sem essas pessoas a gente não chega na rua, né? Eu coloquei aqui do Livro dos Espíritos, a questão 780. Aqui eu deixei marcadinho. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é o que a gente tá falando aqui, né, gente? O progresso moral acompanha sempre o intelectual. Então, por exemplo, eu sendo, por exemplo,
boa, tendo boas virtudes, eu consigo ser inteligente ao mesmo tempo. Esse barulhinho é da minha torneira, a gente tá atrapalhando. Se estiver atrapalhando, eu tento apertar. Me fala se tá atrapalhando assim. Vou responder. Resposta dos espíritos. Mais uma vez, o progresso moral acompanha o intelectual, eles falam, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então é isso. Primeiro a gente progride moralmente e depois intelectualmente. Não anda, nem sempre anda, é difícil andar junto. Como o progresso intelectual pode levar ao moral? Resposta: fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu sei diferenciar o bem e o mal, eu consigo escolher, né? Eu tendo dinheiro, eu sei o que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma coisa certa ou se eu vou fazer uma coisa errada, né? Então, continuando aqui, deixa eu ver onde eu parei. O mau uso da riqueza pelo orgulho e pelo egoísmo é que vai causar sofrimentos futuros para o homem e não a riqueza em si, né? A gente não conhece muita gente aqui que está na live, né? São pessoas ricas, mas que não é orgulhosa e que não é egoísta. Não tá trazendo, não tá criando sofrimentos futuros, tá? Gente, deixa eu só tentar, peraí, apertar essa torneira, peraí. Acho que parou. Acho que parou. Não sei se estava incomodando vocês, mas pra mim estava incomodando. Como se diz, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela, né, gente? Quer saber se a pessoa vai continuar sendo a mesma? Dê poder a ela, dê dinheiro, né? O que ela vai fazer com esse poder, né? Será que ela vai usar em favor só dela mesma? Ou ela vai utilizar a favor dos que precisam? Agora, a igualdade, gente, total, completa da riqueza na Terra, hoje não é possível. Porque ainda a gente, nós somos muito diferentes uns dos outros nos valores, né? E cada um está num estágio de evolução moral. Então a gente ainda vive num planeta Terra de provas e expiações que ainda não tem essa igualdade, gente, tá? Essa igualdade, todo mundo igual, a gente ainda tá longe. O planeta Terra ainda tá longe de ser isso, porque a gente ainda tem pessoas egoístas, a gente ainda tem pessoas más, né? Pessoas orgulhosas. Então não tem como ter essa igualdade total, plena, né? De riqueza aqui na Terra. Então aqui, como eu falei, né? Aqui existe de tudo. Existem os altruístas, né? Que são as pessoas que pensam no próximo. Existe os egoístas, né? Que não dividem nada com ninguém. E isso existe em todas as classes sociais, né? Seja pessoas ricas, existe o altruísta e o egoísta. Pessoas pobres, uma comunidade pobre,
tem pessoas altruístas e egoístas, né? E a prova da miséria, como a gente comentou mais ou menos no início, né? A prova da miséria, gente, pode ter a causa nessa existência ou em existências passadas. Considerando, gente, vamos entender isso muito, muito, muito bem. Considerando que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, por conta da pluralidade das existências. Então a gente vem de vidas passadas, onde a gente traz os resgates, né? Onde eu vou passar por aquilo que eu preciso melhorar, né? Seja o que for, gente, às vezes você fala assim, puxa vida, eu não consigo me livrar disso, isso acontece sempre comigo. É aí que você tem que melhorar. É aí que você tem que evoluir. Porque senão a situação vai acontecer direto com você, né? Seja em qual for o campo do orgulho, da paciência, da tolerância, né? Do dinheiro, né? De trabalhar com dinheiro. E a vida não termina no túmulo, né, gente? Então, o que eu tô plantando hoje, eu vou colher nessa vida e, quiçá, na minha próxima existência. Não nos esqueçamos, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu tô deixando pra mim na próxima vida? O que eu tô plantando hoje que eu vou colher lá na minha próxima existência? Aquele que fez mau uso da riqueza hoje experimentará a miséria amanhã. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho muito dinheiro e eu não estou fazendo nada pelo meu próximo, e por assim eu vou até o meu desencarne, eu vou passar pela miséria na próxima existência. E não é castigo de Deus não, viu, gente? Não é castigo de Deus não, vai ser o meu planejamento. Porque eu vou saber o que eu fiz de ruim e eu vou querer pagar para me curar, pro meu progresso. Né? Como eu falei no início do Evangelho, vocês podem ter certeza que a gente já, ao longo das nossas existências, nós já passamos por pobrezas, a gente já passou por misérias, a gente já passou por riquezas. Assim como a gente já viveu, vocês podem ter certeza também, a gente já viveu em vários países do planeta Terra. O Brasil não é o primeiro país que a gente vive, não. Né? Então a gente já passou por situações em outros lugares. Né? E isso, como eu falei, né? Se hoje eu fiz mau uso da riqueza, eu vou experimentar a miséria amanhã. Isso é a justiça e a bondade de Deus nos dando o livre arbítrio, nos dando a chance da escolha. Como eu falei, não é Deus que castiga, né? Somos nós que plantamos e colhemos sucessivamente. Então sigamos o exemplo de Jesus, né? Que veio ensinar a lei do amor e da caridade. Dentro, sempre, gente, sempre dentro das possibilidades e limitações de cada um. Eu nunca vou ser tão pobre que não tem alguém mais pobre que eu. E eu nunca serei tão rica que não tem alguém mais rico que eu. Né? Então, que eu faça a caridade dentro das minhas possibilidades e limitações, ok. Mas vamos começar a pensar sobre isso seriamente, né?
Deus não pede o impossível, gente. Deus nunca vai pedir o impossível para nós. Nada do que a gente não consiga fazer, né? Então, valoriza e saiba usar a sua riqueza que Deus te disponibilizou temporariamente. Temporariamente. Porque a gente não sabe quando a gente vai embora, a gente não sabe quando a gente vai desencarnar. E o que você tem feito da sua riqueza até hoje? A riqueza material, a gente está falando da riqueza material. Quanto mais você compartilha, mais você vai ter. É o que Deus deseja de nós. Eu tenho um império, eu tenho uma conta corrente abastada, então eu vou ajudar. Eu sempre vou ter, eu sempre. Deus, que é um Pai amoroso, justo, não vai deixar me faltar, porque Ele sabe que eu estou ajudando o próximo. Tá bom? Vamos começar a pensar nisso. Lembra? O dinheiro que você tem, que eu tenho, tudo isso aqui que eu tenho é emprestado. Nada disso eu vou colocar no caixão. Nada disso eu vou levar para o outro lado. O que eu vou levar são os amores que eu conquistei. Os amores que eu falo, gente, o amor fraterno, o verdadeiro amor. Os verdadeiros amores, aquelas pessoas que eu ajudei, a bondade, a paz, é isso que eu vou levar para o outro lado. Essa vai ser minha bagagem. Nada do que eu tô olhando aqui eu vou levar. Nada do que tem na minha garagem, nada do que tem no banco, eu vou levar. Então vamos começar a pensar, a refletir. O que eu estou fazendo da minha riqueza? Ajuda. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Porque depois, do outro lado, é muito tarde. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer por esse momento, por esse evangelho de tanto aprendizado, tanto ensinamento, tanta riqueza espiritual que a gente teve agora, acompanhados dos nossos amigos espirituais de tanta luz. Já finalizaram os passes, já finalizaram a fluidificação das águas. Que a gente seja merecedor das curas físicas e espirituais que a gente precisa, que cada um precisa, que cada um necessita. Que possamos levar a caridade a todos aqueles que passarem por nós. Não tenhamos a vergonha de fazer a caridade e de falar de Deus para o próximo. Brilhe a vossa luz, como nos pede Jesus. Brilhe a vossa luz sempre. Não deixa de ajudar o próximo. Nós somos o próximo. Em algum momento da vida a gente precisa e vai precisar da ajuda de alguém. Então não deixa de ajudar. Agradecemos, Senhor, por esse evangelho que vai nos acompanhar por toda a vida terrena e espiritual, porque os aprendizados não se perdem, caminham com a gente por cada existência. Gratidão por mais uma semana que se inicia e que vai ser alimentada por essa energia tão forte que é esse nosso encontro. Finalizamos assim mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja.
É isso aí, gente. Finalizamos. Obrigado demais. Amo vocês, amo vocês. A energia que vocês deixam aqui comigo é gigante, viu? Compartilhem o nosso evangelho. Sempre vai atingir corações, né? Sempre vai atingir a vida de todo mundo. Tá bom? Uma semana maravilhosa, abençoada para todo mundo. Sejam caridosos, sejam caridosos. É isso que Deus espera de nós. Lembra, Deus ajuda o homem pelo homem. Então, se a gente quer ter um pouquinho mais de tempo aqui na Terra, ajuda. Não seja inerte, ajuda. Tá bom? Obrigada, gente. Uma semana abençoada, maravilhosa, viu? Fiquem com Deus, cada um de vocês e a família de vocês. Até semana que vem, firme e forte. Um beijo, gente. Obrigada. Gratidão.